Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que bem, né? Viemos trazer aí mais um dia de operações, né, para vocês. Hoje especificamente aí, né, dia de payroll, né, divulgação aí dos dados de, se não me engano, seguro-desemprego ou emprego dos Estados Unidos, né? Me falha a memória agora. O que me importa é que ele, no momento, ele é relevante, né? Costuma ser um dia mercado truncado, né? Até a divulgação dos dados. Depois, pós-dados, né? Ele fica direcional. Isso, né? Logicamente, quando o dado não sai em linha com as previsões. Hoje, pelo que a gente evidencia aqui, o mercado, né? Não distorceu muito do que realmente estava sendo esperado, né? Tanto é que o mercado ficou mais nessa lateralidade, pelo menos o brasileiro, né? Lá fora parece que criptomoedas, Bitcoin devolveram um bocado, enfim. Aqui hoje, né? Como vocês podem ver pela seta, eu abusei um pouquinho mais aqui da disponibilidade do mercado. A gente tentou pegar essa venda, né? Fomos estopados. Pegamos a venda aqui, fomos estopados devido à volatilidade. Eu, né? Na minha interpretação, fui violinado, ou seja, a volatilidade me tirou e o movimento, né? Continuaria no meu modo de vista. Aí eu optei por tomar a venda de novo, né? Como a gente trabalha o risco retorno positivo, isso me possibilitou carregar a operação até o ponto que eu saí positivo, tá? Nesse momento aqui eu tentei pegar uma compra, mas o mercado aqui já estava sem volatilidade, tinha passado a janela da manhã, me deu um pouco de calor, posteriormente ele andou um pouco a meu favor. Quando eu fiz a proteção do 0 a 0, ele veio e me tirou no ponto de entrada. Então essa daqui eu nem mostrei para vocês não, tá? Porque foi um 0 a 0. Mas no dia de hoje, então, concluímos 3 operações, com a última saindo aí com a proteção, tá? Só que essa eu não documentei em vídeo, só para ficar claro. Como eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui, né? Conta real, conta do simulador e a nossa conta do desafio, né? Vou fazer uma pequena pausa aqui que eu acabei esquecendo de dar play no vídeo. Bom, pessoal, retomando, né? Aqui eu já acabei de abrir o vídeo. Sem mais rodeios, eu vou dar play aqui, né? Sem o ruído, como sempre, e na velocidade acelerada para deixar um pouco mais dinâmico o nosso estudo. Aqui foi a primeira vez, né? O mercado tinha feito essa consolidação, pernada de alta. Quando ele devolveu, e no meu caso aqui, né, eu interpretei que era uma perda de mínima, não de mínima, né? Mínima no caso do movimento, eu fiz a entrada, tá? Tomei a mercado vendedor, né? Nesse momento aqui, ele já dá uma leve absorvida, né? Onde ele volta em direção ao meu stop. Normalmente, quando eu tento entrar um pouco mais confirmação nesse tipo de trade aqui, o meu risco retorno fica piorado, tá? Por isso que eu antecipei pouca coisa. Nesse momento aqui estava um risco retorno positivo, porém, ele voltou e me stopou, né? Tirou o stop de proteção. A segunda operação, ele já vai ter que ter feito o pullback, né? Fez o pullback de novo. Como se diz, eu considerei que eu tivesse sido violinado. Foi nesse momento, aí ele vai e volta. Nesse momento eu considerei que eu tivesse sido violinado e entrei de novo na operação. Aqui você já vê o conceito de ponto de cobertura, né? O mercado ele precisa passar dessa linha cinza que aparece aqui no gráfico para mim ficar positivo, tá? Dado que eu já tinha estopado a primeira operação. Então vocês podem ver que aqui conta negativo. A partir do momento que ele passa a linha cinza, pega a contar positivo. Nesse momento aqui, né? Eu já teoricamente estou pagando o stop anterior e vai estar sobrando, vamos dizer assim, um pouco de lucro, né? Nesse momento aqui, ó, volta ficar negativo, né? Teoricamente aqui eu estaria apenas com o stop anterior, né? Nesse momento aqui que eu realmente estou tomando calor dessa operação individual, porém essa linha cinza é como se fosse o resultado somado, tá bom? Então, quando ela chega, passa desse ponto aqui, é como se eu tivesse recuperado o valor do stop anterior, né? E ainda ficado positivo. Essa é a importância de você tradear, de repente, um risco-retorno positivo. Ou se caso for um risco-retorno negativo, você tem uma alta taxa de assertividade para compensar isso aqui, tá bom? Sem mais explicações, né? O mercado muito absorvido, dia de payroll desse jeito. Mercado complicado de operar, né? Mas eu tinha certeza aqui da minha operação, já tinha tomado risco. Aqui era um stop um pouco mais salgado, né? 600 pontos para 1.600. Porém, eu realmente estava acreditando que ele não ia ficar de lado, né? Devido a esse falso rompimento de máxima aqui.
Eu imaginei que ele viesse a romper a mínima aqui e pelo menos ia ter meu alvo, tá? Só que, né, a gente achar e querer é diferente do que o mercado vai fazer. O mercado ele é soberano, né? A gente trabalha sempre tradando e gerenciando o risco, certo? Então, nesse momento aqui, eu espero ele me possibilitar a proteção, né? Quando ele vai me possibilitar a proteção, eu fico pensando se eu coloco na linha de ponto de cobertura ou se eu zero na mão, né? Mas vocês vão ver que acho que eu vou fazer a proteção aqui inicialmente e depois eu fico observando ele reagir ao ponto aqui da mínima, né? Nesse momento aqui, ó, deu uma falhada ali, mas eu consegui arrastar o stop. Nesse momento aqui, se ele me tirasse, eu já não perdia mais nada no dia, tá? Porque eu protegi um lucro que cobriu o stop anterior. Nesse momento aqui, eu já fico observando o comportamento dele nessa região de mínima, né? Eu queria que ele perdesse essa região, mas como ele vai ficar levemente absorvendo, eu decido por zerar ela na mão, tá? Já que ela não cumpriu o esperado, a gente reage como o mercado reage à região de preço, perfeito? Nesse momento aqui, eu espero ele romper, né? Ele vai dar aquela segurada básica e eu decido sair fora da operação, tá? Chega a pagar aqui 400 pontos, mas eu acabo saindo com lucro ali, acho que de 250, se eu não me engano, tá? Nesse momento aqui eu zero a operação. Voltando aqui de volta para o gráfico, né? Só dar um pause aqui. Como eu sempre gosto de mostrar para vocês o relatório, aqui está o dia de hoje, né? 3 operações, como eu disse. Aqui, conta simulador e a conta do desafio, perfeito? Saímos ali por volta de 250 pontos, tá? No somatório. Como eu disse, né? Devido à volatilidade, me permiti fazer mais do que uma operação, né? Que normalmente é o que eu fazia antigamente, antes de gravar para vocês, né? Eu já fui aquele tipo de aspirante a trade que fez 50 operações no dia, para vocês terem a noção, né? Como é difícil vocês evoluírem, né? A fazer poucas operações mais eficientes, né? Mas isso no início. E eu acho que a maioria vai passar por isso, tá? Mas enfim, voltando aqui a questão do gerenciamento, a gente vai colocar aqui. Ontem eu não operei, né? Então posso colocar aqui. Deixa zerado. Deixa zerado. Ontem eu não operei. Foi o dia que eu falei que eu estava ocupado, né? A gente vai puxar aqui dia 5. E hoje dia 6. Então dia 6, pelo que a gente viu ali bruto, 55. 56 na verdade, desculpa. Lembrando que hoje também eu não baixei a nota de corretagem, tá? A nota de corretagem hoje costuma virar só para segunda-feira. Aí eu não vou ter tempo até lá. Terça-feira, se a gente precisar revisar algum valor, a gente revisa. Aqui, 3 operações. Vamos fazer um médio aqui rapidão, só para a gente ver quanto que eu tomei de calor hoje, né? 315, 80, 330 no main. Então vamos fazer aqui rapidão. 315 mais 80, mais quanto? 315 mais 80 mais 330. Engraçado que teve uma operação ali, coloquei 0, ficou errado. 315 mais 80 mais 330. É isso? Isso. 725 dividido por 3. Então eu tomei um calor, vamos arredondar aí, de 242 pontos hoje. Perfeito? Agora vamos ver quanto que a gente ficou positivo. 315 mais 795. 315 mais 795 dividido por 3. 580. Então vocês veem que praticamente, né, na média, o trade andou 2 vezes o meu risco. Isso é muito importante, tá? Mesmo de sempre, né? Dormi bem. Apesar da viagem que eu tinha feito no dia anterior, né? Dirigi um pouquinho, cerca de 6 horas. Tinha dormido bem. Era um dia tranquilo. No trabalho, né? No trabalho. Dia de pre-roll. E consegui olhar o calendário econômico.
Isso foi muito importante, porque normalmente o mercado costuma ficar lateral, tá? Aguardando o dado. Então, lembrando disso aqui, eu não operei aquela primeira janela da manhã antes da divulgação do dado, tá bom? Calibrei a frequência, sim. Teve confluência? Sim, teve confluência. Risco retorno também, né? Gatilho, foi a perda da mínima, né? Apesar que eu fui estopado na primeira. E não foi um pullback, foi perda de mínima, tá? Calendário econômico, sim. Lembrei de que olhar o calendário econômico. Então aí, estamos aí, né? Com 75% de acerto no mês. O mês de março começou melhor do que o fevereiro. Quero esquecer esse mês. E estamos aí com um lucro bruto de R$ 469, com 2 meses e alguns dias, né? A meta é dobrar o capital para a gente passar para 2 contratos para o resultado começar a ficar exponencial, tá bom? Vai salvar aqui. Eu vou tirar aqui mais ou menos 1,50, né? Que a gente estava pondo mais ou menos 50 centavos. Como eu não gerei a nota de corretagem, então eu vou pôr mais ou menos ali 1,50, tá bom? Nessa outra daqui, que é a de gerenciamento. Ontem eu vou pôr zerado. Aqui eu vou pôr 54,50. Seria isso, né? 50 centavos, 55, mais R$ 1,56. Caso, né, eu pegue a nota de corretagem semana que vem, a gente passa revisando esses valores, tá? Mas só para vocês entenderem o conceito. Então, esse mês, né, já compensando o lote anterior e compensando o imposto de renda retido do mês de fevereiro, né, na fonte, a gente já está positivo, por enquanto, R$ 86,14, né? Vamos ver aí ao longo do mês como que vai ficar. Por enquanto, R$ 9,59 que eu deveria pagar desse valor aqui, tá bom? Salvar também, né? Bom, pessoal, sexta-feira, né? Acho que não tenho muito mais o que explicar aqui para vocês. A gente aguarda aí semana que vem seja um dia, entre aspas, mais tranquilo, né? Mas só Deus sabe, devido a esse contexto de guerra e volatilidade. Mas que a gente tenha bom discernimento aí para aproveitar as melhores oportunidades possíveis, tá bom? Sem mais delongas aí, a gente se vê no gráfico.